Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para dar continuidade aqui nos estudos das palavras da Bíblia. E hoje nós vamos ver o significado da palavra Emanuel no dicionário bíblico, beleza? Vamos lá então. Hebraico, Immanuel, Deus conosco ou que Deus esteja conosco. Nome dado por Isaías, a criança cujo nascimento é anunciada em Isaías capítulo 7, do verso 10 ao 17. O fundo da passagem e a crise de 735 a.C., quando Judá encontrava-se ameaçado por um ataque de Faseia, rei de Israel, e Razon, rei de Arã, que quiseram forçar Judá a uma aliança contra a Assíria. A intenção de Acaz era pedir ajuda à Assíria, o que acabou fazendo. Contra essa intenção, Isaías ofereceu um sinal, um milagre, ao rei, como garantia de que a campanha dos aliados não teria o êxito. Porém, mais por incredulidade do que por piedade, Acaz recusou o sinal. Sua confiança repousava muito mais nas armas assírias. Então, Isaías deu-lhe o sinal do próprio Eterno, o iminente nascimento de um menino que se nutriria de leite e mel, o alimento dos deuses, durante a sua infância. Antes que o menino alcançasse a idade da razão, os aliados teriam cessado a guerra, mas a isso se seguiriam provações superiores às que o reino conheceram até então. É muito provável que Isaías, capítulo 7, do verso 18 ao 25, seja uma coletânea de afirmações isoladas de Isaías ou de seus redatores, acrescentadas depois a essa passagem em virtude de algumas analogias de conteúdo ou de algumas palavras de ligação. As afirmações não contribuíam para resolver o problema da identificação do menino. Em Isaías capítulo 8, verso 8, a frase certamente não é um nome próprio. Poderia ser uma exclamação, no qual a frase teria sido usada como lema religioso. São numerosas as divergentes as interpretações propostas. Nenhuma delas está imune das dificuldades. Alguns intérpretes mais antigos pensavam que a mãe e o menino representavam uma figura coletiva para indicar todos os meninos nascidos naquela época, os quais, todos juntos, teriam servido de ponto de referência cronológico para a predição do profeta. Segundo outros intérpretes, a mulher e a criança seriam a mulher e o filho do próprio Isaías. Uma interpretação mais provável considera que o menino seria o filho de Acaz, que lhe sucedeu no trono, Ezequias. Esta última interpretação deve superar algumas dificuldades cronológicas, mas a cronologia desse período não é suficiente conhecida para dar um valor taxativo a essas dificuldades. Parece que Ezequias expressa melhor o caráter de sinal oferecido pelo profeta. O sinal é uma ameaça a uma promessa, a promessa de libertação imediata de um período eminente e a ameaça de um fracasso sucessivo.
No contexto, essa ameaça só pode ser entendida como castigo para a incredulidade e a política secular de Acaz. O fundamento da promessa deve ser entendida à luz da concepção messiânica da dinastia de Davi. A eternidade da dinastia de Davi é um aspecto fundamental no messianismo. O nascimento de um herdeiro dinástico é um sinal da continuação da dinastia e das promessas que lhe foram feitas. E o menino também é um sinal, porque a validade das promessas poderá ser observada durante a sua própria infância. Nos anos imediatamente seguintes, é a partir da promessa se poderá concluir também da validade da ameaça, que se seguira depois de um intervalo de tempo mais longo. O nascimento do menino garante a permanência da dinastia, apesar da incredulidade do seu atual representante, que atrairá sobre o reino no castigo da invasão estrangeira. Na medida em que o sinal está tão estreitamente relacionado com a ideia dinástica, parece que o sinal apresenta implicitamente mais a ideia de um herdeiro para o trono do que a ideia dos meninos nascidos na época ou a do filho do próprio Isaías. A interpretação tradicional da passagem a encarar como uma predição direta do nascimento virginal de Jesus. Para muitos intérpretes modernos, porém, trata-se de uma predição direta do nascimento de Jesus ou do Messias, sem qualquer determinação de sua identidade pessoal. Várias dificuldades se antepõem em a interpretação tradicional. Tal interpretação se baseia na palavra hebraica almai, traduzida pela Septuaginta e pela Vulgata como virgem. Tais traduções são insustentáveis. O termo almar significa somente jovem mulher em idade de casar, e parece que em seu uso mais comum implica o fato de que a jovem ainda não seja casada. Entretanto, não significa virgem, que em hebraico corresponde a betulai. Ademais, na medida em que em grego parthenos também é usado às vezes para indicar mulheres claramente não virgens. Não está certo que a Septuaginta, usando esse termo, tenha tensionado expressar estado de virgindade. O uso do texto em Mateus capítulo 1, verso 21, parece entendê-lo como predição do nascimento virginal de Jesus. Aqui é necessário fazer uma referência ao uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, em contexto análogos. Passagens desse tipo são frequentemente usadas com semelhança muito fracas, então com base no princípio das palavras de ligação. Neste caso, Mateus faz uso de uma dessas palavras, parthenos, que não tem correspondência no texto hebraico. O contexto não permite deduzir com segurança que Mateus esteja usando o texto a propósito do nascimento virginal. Talvez só se refira a ele no sentido de Isaías, isto é, no sentido de uma predição do nascimento de um herdeiro para a dinastia davídica. No caso, a série da dinastia davídica alcança o seu termo. A salvação por meio da dinastia davídica, reafirmada com o nascimento de cada herdeiro dinástico, se concretiza
naquele que põe um termo à sucessão. Beleza, pessoal? Tá aí mais uma palavrinha aí. Espero que você esteja gostando. Que o Eterno possa estar abençoando todos. Em nome de Jesus.